Irmãos, nós vamos ver aqui uma passagem muito interessante que traz um exemplo de vida cristã, né? Estevão, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver todo o trabalhar desse homem aqui. O que me traz um dos grandes exemplos, né? Ele foi fiel até o fim. E você sabe eu olhando em todo esse contexto, eu vi algo tão bonito da parte de Estevão, que mesmo ele sendo apedrejado ali, se é um Antônio Bezerra, ia olhar para aquele povo lá e ia querer maldizer eles, ia querer lá tacar pedra neles também, né? E você vai ver Estevão ali, num certo momento, ele dizendo assim: Pai, perdoa eles, né? Você vai ver o sentimento no coração dele. Aí a gente traz para o nosso dia a dia pessoas quando estão afrontando a gente olhando para elas, em vez da gente chegar e falar, não, eu vou lá também retribuir ela da mesma forma. Você olhando para elas e falar, Jesus, perdoa ele, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Às vezes Satanás pode até estar usando ele para me confrontar, meu Deus. Entendeu? Você vai ver Estevão ali cheio da presença do Espírito Santo. E ali vai um Antônio Bezerra, eu não sei o que faria, né, irmão José? Mas aí, se nós chegarmos nessa plenitude, é isso que Deus quer nas nossas vidas. Deus quer que a gente chegue nessa plenitude, porque quando nós estivermos sendo afrontados, que nós possamos fazer igual um Estevão, né? Possamos olhar para os céus e dizer, Jesus, perdoa ele, perdoa ela, não sabe o que está fazendo, não sabe. Entra na vida dela, ajuda ela. Se eu estou errado, me perdoa. Se eu estou certo, o Senhor me justifica. O Senhor me justifica. Porque muitas vezes nós queremos se auto-justificar, né? O irmão José está lá querendo falando alguma coisa contra a minha vida e eu quero me justificar. Não deixa que Deus justifica. Não preocupa com isso, não. Quem é cristão verdadeiro, quem está na presença de Jesus, não vai lá tirar as coisas a limpo. Vai para o joelho. Vai para o joelho. Eu acompanho uma pessoa, não vou citar nome, que se você falar um A para essa pessoa, ela vai aonde você estiver para tirar limpo a coisa. E você só vê converseiro, só vê coisa que parece que é o diabo trabalhando no meio. Entendeu? Aí você fala, a pessoa não aceita. Mas uma hora ou outra Deus vai trabalhar naquela vida e vai trazer ela para a presença de Jesus. Eu creio nisso. Entendeu? Eu creio nisso. Mas agora a gente trazendo para nós. Vamos voltar para nós aqui. Que possamos estar cheios da presença do Espírito Santo, assim como Estevão. O assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Prodígio e grandes sinais. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. Veremos que ele foi um servo fiel até a morte. Estamos dispostos a isso, irmãos? Primeiro subtópico, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 e 5. O evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Deixa eu ler aqui para adiantar, porque o horário já se foi, né, irmão José? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Versículo 5, e esse parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, o Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, profélico de Antioquia. Você sabe o que eu trago a um conhecimento? O nosso líder, vou dizer assim, o nosso pastor, para ele enviar um homem ou uma mulher ao campo do inimigo para a batalha, ele não vai escolher um recém-chegado na igreja, certo?
porque não está preparado ainda. Vou trazer para o exército. Lá no exército, um soldado ele é preparado, ele é treinado, ele é moldado, né? Ele passa por algumas, algo a mais, alguns treinamentos maior que os outros, porque tem missão na nossa vida que Deus não vai mandar. Por exemplo, uma pessoa que saiu do mundo das drogas, se ele não tiver preparado, cheio do Espírito Santo, como que o nosso pastor vai pedir para ele lá no campo onde tem drogados, ministrar para eles? Não vai mandar, ele tem que estar preparado. Então a gente, levando para o exército humano, os nossos líderes na época nos preparavam, treinavam, afinetavam o cabo até o cabo ficar bom. Quando ficava bom, aí tinha missão que mandava aquele na frente. A gente trazendo para o nosso meio, entendeu? O que Deus vai trazer para que a gente tenha um conhecimento? Nós temos que se preparar, porque tem coisa que é eu. O irmão José não pode me ajudar, nem o pastor Andreus, tem coisa que é eu que tenho que me preparar. Lá no meu quarto, nas orações, é eu que tenho que fazer. Lá no meu quarto, os estudos, é eu que tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. Quando nós estivermos preparados, cheio dessa presença de Deus, que quando foi escolhido Estevão, não foi preparado, não, nós vamos te escolher, você vai se preparar, não, ele estava preparado. Ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Então, quando o nosso pastor for escolher alguém para alguma missão, ele vai olhar para nós e falar: será que o irmão Josué está preparado? Será que o irmão Antônio Bezerra está preparado? Porque ele vai ter a direção do Espírito Santo. O general, o Deus soberano, guiado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, ele vai dizer assim: eu tenho uma missão, o irmão Wesley está preparado, vai lá e chama ele, porque eu conheço ele, eu sei como que ele está se preparando. Aí o nosso pastor vai chegar e falar: não, ele está cheio da presença do Espírito Santo, vai lá, irmão Wesley, faz essa obra para mim, entendeu? Então muitas vezes a gente quer ser escolhido para certas missões, sendo que nós não estamos preparados, sendo que nós não estamos se esforçando para nos preparar. Você vai olhar para Estevão, não conheço, não tem história que fala como que ele se preparava, mas quando eles se reuniram assim, falou: escolha varões perfeitos, cheios da presença do Espírito Santo, eles olharam para Estevão com certeza e falaram assim: Estevão está preparado. Será que nós estamos, aos olhos de Deus, preparados para essa grande obra, para esse grande avivamento? Eu me lembro de uma certa passagem, eu não me lembro quem falou, mas foi dentro dessa igreja, como que nós queremos receber os pecadores lá de fora, se nós não estamos deixando o Espírito Santo nos preparar para receber eles? Nós trazendo um conhecimento mais simplificado, a igreja é um hospital. Quando nós viemos do mundo, nós viemos todos cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de ferida, e alguém aqui dentro estava preparado para nos receber, nos direcionar, para nos ajudar ali, nas nossas feridas ali, ajudando a curar as nossas feridas. Para que aconteça esse grande avivamento, nós temos que estar preparados, homens e mulheres, para receber essas pessoas. Não adianta nada o pastor Andreilson chegar lá fora, trabalhar, fazer um grande trabalho lá fora, vir 30 pessoas aqui dentro, eu creio em nome de Jesus, e nós não estarmos preparados para receber essas pessoas. Mas é o pastor? Não, o pastor é o nosso líder, nós temos que ajudar ele. Ele é como se fosse um médico aqui, nós somos aqui os enfermeiros dele. A equipe que vai ajudar nessa obra, a equipe que vai ajudar nessa missão. Para que esteja um grande avivamento, nós temos que ter essa visão, que nós somos servos, estamos aqui para ajudar os nossos líderes. Nós estamos aqui para ser aqueles que vai estar lá: ó, pastor, aquele lá caiu, mas eu fui lá, orei com ele, eu fui lá, visitei ele, eu fui lá, eu aconselhei ele. Como que nós vamos aconselhar uma pessoa se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, tirar aquelas feridas que ainda tem dentro de nós? Todos queremos um grande avivamento, eu creio nisso, ainda vou ver, se Deus me permitir, um grande avivamento dentro dessa igreja. Eu creio nisso. Eu creio, só que nós temos que ser preparados, tem que deixar Deus nos preparar. Nós temos que fazer a nossa parte lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Nós temos que ser obedientes àquilo que nós somos recebidos. Quando o nosso pastor fala: vamos orar, vamos jejuar, vamos nos preparar, nós temos que receber essa ordem e cumprir essa ordem.
Que adianta o grande general da ordem lá em cima, envia o meu exército à frente, e quando chegar no terreno do inimigo, está todo mundo morto, ninguém preparado. Quando levantar a mão, o inimigo dá um supetão, já derruba no chão. A primeira divergência já quer desviar dos caminhos do Senhor. A primeira divergência já olha para Deus: Deus, você não faz nada por mim. Deus não nos chamou aqui para fazer nada por nós, Ele nos chamou aqui para ser servo dEle. A palavra do Senhor vai nos dizer que se nós estivermos na presença dEle, se nós aceitarmos esse Deus como primeiro na nossa vida, Ele vai suprir todas as outras necessidades. Do tempo que eu estou na igreja, eu nunca vi um justo padecer, faltar nada no seu lar. Eu nunca vi, do tempo que eu estou, um justo, quando adoecer alguém na sua casa, deixar faltar medicamento, deixar faltar comida. Eu nunca vi. Aí você fala assim: eu sou justo? Será que somos justos? Será que nós estamos procurando primeiro o reino dos céus e depois as outras coisas? Para que a gente esteja esse avivamento, a gente tem que ter essa mesma visão, a visão de reino dos céus, uma visão de Jesus, um Jesus que Ele não humilhou ninguém, um Jesus que Ele não pisou em ninguém, um Jesus que Ele olhou para o pecador e Ele teve misericórdia, um Jesus que olhou para nós quando nós estávamos lá no mundo perdido, na mão de Satanás, muitas vezes quase perdemos a nossa vida. Jesus olhou lá dos céus e olhou para nós: eu vou ter misericórdia dele, eu vou preparar uma serva, um servo para levar a minha palavra a ele. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, nessa manhã. É o mesmo Jesus que veio falar conosco. Em Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão: cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e oposição dos adversários. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias atuais, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Um covarde oposição. Os inimigos da igreja usaram de meios escusos, desonestos, milaquinos contra a fé cristã. Como eles não poderiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentira. Levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Eles usaram de violência contra Estevão, excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. O arrebataram e o levaram ao conselho sinédrio. Porém, algo surpreendeu os acusadores. Todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto nós como anjo? Anjo não, né? Mas como um servo e uma serva do Senhor. Será que Deus tem visto isso? Será que o homem tem visto isso em nós? Porque para que esteja um grande avivamento, nós temos que ser testemunho lá fora. Aqui dentro é simples. Põe uma camisa, um terno, uma calça, um sapato social. Aí eu chego perto do irmão Josué, eu estou tranquilo. Mas e lá fora? E lá fora? Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Subtópico 3, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma denúncia às traições e homicídios
contra Jesus diante de tal dura denúncia. Ouvindo eles, os membros do sinédrio ou do conselho enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Quando nós falamos a verdade, não vai esperando você que você vai ser bem aceito, não. O cristão, quando ele fala a verdade, ele não é bem aceito em alguns locais. Mas nunca deixe de falar a verdade. Nunca deixe de falar a verdade. Ah, mas a minha irmã vai ficar contra mim. É melhor ela contra você do que você contra Jesus. Entendeu? É melhor você ter um irmão contra você do que você estar contra Jesus. Quem está na presença de Jesus sempre procura falar a verdade. Sempre procura falar a verdade. Ah, mas minha mãe vai se afastar de mim. Que se afaste. Você tem que estar de bem com Jesus. Está de bem com Jesus. Fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Entendeu? Então, quando Deus colocar algo no nosso coração, que possamos ser fiel àquilo, ir até o final. Eu vou morrer apedrejado, que morra apedrejado, mas que você olhe para os céus e vê um Jesus te esperando lá, igual Estevão viu, olhou aos céus e viu um Deus, e um Jesus ao lado de Deus esperando ele lá. Que possamos ser fiéis até o final. Preciosa morte de Estevão. Estou cuidando do relógio aqui, irmãos. Subtópico 2, aliás, tópico 2, subtópico 1. Preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Antes de se tornar o primeiro mártir da igreja, Estevão teve uma visão da glória de Deus, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quão glorioso será se a gente puder olhar os céus e ver essa presença, né? Ver esse Deus vivo, esse Jesus nos esperando lá. Que visão gloriosa, uma vida espiritual avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Quando nós estamos avivados na presença de Deus, né? A gente contempla a glória de Deus, mesmo na tormenta a gente está vendo Deus, né? A tempestade está se levantando, mas nós estamos vendo Deus ali no meio. A tempestade está grande, Deus, mas eu estou te vendo, entendeu? Eu estou cheio da tua graça. A violência dos acusadores. Os acusadores ficaram enfurecidos por não suportarem ouvir que Estevão via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram, primeiro mártir da igreja cristã. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vamos ver aqui nesse contexto que quando Estevão ali era apedrejado, quem estava ali? Um dos homens que Deus ia ter um encontro com ele. Se você olhar os olhos dos cristãos daquela época, um homem que se tornou um grande perseguidor dos cristãos, mas Deus tinha ali um propósito na vida dele. Aquele que mais fala mal da igreja, um Antônio Bezerra, que falava mal da igreja lá atrás, Deus de alguma forma preparou algo e foi lá e vem aqui, eu quero te trazer para a presença minha. Você ainda vai ser usado em alguma coisa dentro da minha casa, porque só Jesus sabe o que ele quer fazer nas nossas vidas, né? Então estava ali um Saulo que lá na frente Jesus ia ter um encontro pessoal com ele. Um Antônio Bezerra, uma igreja que lá na frente Deus quer descer com poder e autoridade sobre as nossas vidas, para que possamos fazer a obra dele com carinho, com amor, com dedicação. Ah, mas eu vou perder um dia de serviço. Que perca um dia de serviço? O patrão vai me mandar embora. Que manda embora. Quem cuida de tudo é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem abre a porta é Deus. Entendeu? Muitas vezes o crente não quer perder uma hora no serviço para ir fazer a obra de Deus.
mas se tiver um aniversário, pede um dia de serviço. Ô patrão, eu tenho que ir lá no aniversário da minha sogra, do meu irmão, da minha tia, eu preciso de um dia de serviço. Mas para fazer a obra de Deus, tenho medo de chegar lá no patrão e falar assim: eu estou indo fazer a tua obra. Vou contar um testemunho para vocês. O horário está avançado, eu tenho 20 minutos para acabar tudo aqui. Eu cheguei, nós tínhamos que ir para Tarumã. Eu cheguei na semana que eu ia para Tarumã para fazer a obra de Deus junto com os irmãos que estiveram lá. A minha segunda pessoa lá no meu setor, uma pessoa que é um braço direito meu, chegou e falou para mim, falou: Bezerra, eu preciso de uma semana de férias. Eu falei: que semana você precisa? Nessa semana. Eu falei: nessa semana eu vou estar em Tarumã. Eu falei: meu Deus, e agora, né? Sai o chefe, subchefe, como é que a equipe vai ser trabalhada? Eu falei: Jesus, está na sua mão, eu vou de qualquer jeito. Aí eu fui no meu superior, cheguei lá, falei: ó, eu preciso dar férias para essa pessoa, porque é uma pessoa que está ajudando bastante dentro do setor, eu preciso dar férias para ela, e na sexta-feira eu não vou estar no serviço, e provavelmente na segunda-feira também não. Tá tudo certo lá? Tá, vai com Deus. Aí eu: eita glória! Eu falei: então tá bom, né? A gente vê como que Deus trabalha, né? Então quando você se esforça, Deus de alguma forma prepara alguma situação. Aconteceu alguma coisa errada no setor? Não, Deus cuidou. Deus cuidou. Eu voltei a trabalhar na semana seguinte, estava tudo em ordem, entendeu? E eu saí, a segunda do setor saiu, entendeu? E a coisa continuou andando, e Deus cuidou lá, fez com que a coisa andasse. Então é assim, quando você se esforça: Deus, eu vou fazer a sua obra, Deus cria uma situação. Porque eu volto a falar, quando é para pedir para um aniversário, a gente vai bonitinho lá: ô meu chefe, eu preciso de um dia, eu tenho que ir lá no aniversário do meu parente e tal, né? Vai quietinho, né? Vai tranquilo, vai cheio de poder, né? Poder da carne, né? Aí quando é para Deus, entendeu? Que é para se encher do poder do Espírito Santo chegar, não vai. Se acovarde. Se acovarde. Eu falo isso porque toda vez que a gente vai chegar para pedir para a obra de Deus, a gente fica meio retraído, né? Ah, mas vou pedir para um ímpio. Mas Deus trabalha no ímpio também. Deus trabalha no ímpio. Vamos para frente, irmãos. A violência dos acusadores nós já lemos. Observe que Saulo de Tarso já era o primeiro perseguidor dos cristãos, né? Já estava lá, junto com Estevão, já viu a morte de Estevão. Subtópico 3, o perdão do mártir. É essa aqui que pega o nosso coração, né? Essa aqui que pega bem profundo para nós. No momento do suplício e de dores, o pior momento de um crente, na hora das dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Quantos no nosso meio está aqui que tem ódio no coração quando alguém afronta ele? Quantos estão aqui que tem ódio no coração? Nós não podemos deixar essa artimanha do diabo entrar no nosso coração quando formos afrontados. Estevão estava no momento de dor, e ele não deixou isso entrar no seu coração. E apedrejaram a Estevão, quem invocava dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Se é o Antônio Bezerra, nesse momento, ia querer tacar as pedras de volta, né? Então que possamos não deixar o inimigo trabalhar com esse ódio no nosso coração. Quando nós estivermos se afrontando, que nós possamos pedir para Deus: Deus, tira esse ódio, não deixa isso entrar no meu coração. Não quero vingança, não quero. Pede para o Espírito Santo trabalhar no profundo e escondido do teu coração, que Ele pode. Eu não posso, o pastor não pode, os irmãos que estão aqui não podem, mas Jesus pode. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Comprimiu-se o que dizia a palavra de Deus: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algazarres ou seus inimigos. Estamos prontos, irmãos? Perdoar os nossos inimigos? Estamos prontos? Subtópico 3, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte do apóstolo. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmite oralmente
é registrada em alguns escritos, diz que com a execução de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Estamos preparados para enfrentar isso na caminhada de Deus? Afrontas. Esses homens aqui morreram. Você vai dizer, eu vou morrer? Não sei. Se a gente for lá para a China, lá provavelmente, né? Tem uns lugares aí que eu acho que... Porque sair daqui e fazer a obra de Deus lá na aldeia é fácil. Fácil. Chega lá, entra, fala de Jesus, né, pastor Deus? Eu tive com o pastor Deus lá um dia. Você já vai lá e fala de Jesus. É fácil. Você tem coragem de ir lá na China, naqueles lugares de guerra, falar de Jesus? Tem coragem de ir lá no lugar da prostituição falar de Jesus? Vai para isso, você tem que deixar Jesus te encher do Espírito Santo, de poder e autoridade. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, todos vão lembrar dele, que ele veio do mundo das drogas, e veio para dentro da igreja e dar uns glória a Deus. Eu até aprendi a dar glória a Deus com ele, entendeu? E o que acontece? E esse irmão disse que ia fazer o evangelismo, levar a palavra de Deus aos campos. Só que ele não estava preparado, não estava cheio do poder do Espírito Santo. E ele disse assim, eu vou lá no meio dos meus irmãos, aonde eu saí, no meio dos drogados. Muitas pessoas disseram para ele, não vá não, que você não está preparado. Não estava cheio da presença de Deus. Saiu daquele mundo, ia lá naquele mundo preparado. Para ir lá tem que estar cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. E você vai ver que Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, ele não enviou sozinho. Ele falou no começo para ir de 2 em 2, nunca sozinho. Aí você fala assim, mas o que proíbe de eu ir lá orar pela uma pessoa? Tá, eu sou homem, aí uma mulher chama para eu orar com ela, eu vou sozinho? Tem que levar alguém comigo, né? Uma mulher vai orar pelo um homem, o homem está lá sozinho. Você vai sozinho lá orar pelo aquele homem? Tem que ir com alguém, tem que vigiar, entendeu? Tem que vigiar, entendeu? Aí a gente vê o ser humano, nós enquanto cristão. Ah, vou lá para Juti pregar, é fácil. Igreja organizada, som bom, né? Tudo bonitinho, fácil. E agora? E lá onde tem o criminoso, onde tem a prostituta, onde tem o drogado, nós queremos ir? Fazer o evangelho aqui em cima desse altar, em cima desse púlpito, é fácil. E lá fora. É isso que Deus quer no nosso meio, é isso que Deus está escolhendo no nosso meio para fazer uma igreja avivada. É aqueles que se prontificam a ir, aqueles que não medem esforço para ir fazer a obra de Deus. Você vai falar assim, o avivamento vai começar dentro da igreja? Não, o avivamento vai começar no meu coração. O dia que o meu coração, o seu coração estiver ali disposto a olhar para os pecadores e sentir compaixão dele, ali começa um grande avivamento. Porque daí a gente vai se revestir de poder e vai alcançar aqueles que estão lá fora. E aqueles que estão do lado de fora vai vendo em nós essa presença de Deus, os prodígios e maravilha que foi feito através de Estevão. E eles vão olhar e falar, lá tem um Deus que cura, eu vou lá procurar esse Deus. É pelo testemunho e pelos feitos de Jesus através das nossas vidas que nós vamos ter um grande avivamento. Nós vamos alcançar a plenitude desse Deus e ver no nosso meio, dentro dessa igreja, volta a falar, eu creio, entendeu? Um grande avivamento, e pecadores entrando por aquela porta, e nós aqui de braços abertos, preparados para ajudar os nossos líderes, para ajudar em testemunho, ajudar em aconselhamento, ajudar em oração, para que possamos alcançar esse grande avivamento. E eu creio nisso dentro dessa igreja, eu creio. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, na escola, na universidade, quer na vida profissional ou política. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. De trair o Salvador. Nós somos tentados a negar Jesus. Que possamos tirar isso do nosso meio, entendeu? Momentos difíceis, às vezes, do dia a dia, que às vezes querem nos tirar de dentro da igreja, e a gente tem que falar, eu vou. Eu não sei vocês, mas eu tiro por mim. Eu já saí daqui para Amambai,
para fazer a obra do Senhor com a cabeça explodindo de dor. Aí você fala, você tomou remédio? Tomei, mas eu fui com a cabeça explodindo. Cheguei lá, a cabeça estava explodindo. Mas quando saía lá de lá, saía sem dor de cabeça. Porque Deus curava. Às vezes saía sem tomar remédio. Aí muitas vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, ou chove, 2 quadras da igreja, a gente fala, não vou para a igreja hoje não. Irmã, assim, não vou para a igreja hoje não. Mas quando era para o mundo nós ia, com dor de cabeça, com dor de dente, com um monte de dor, ia para o mundo. Por que não quer ir para a presença de Deus? Por que uma dorzinha tira-nos da presença de Deus? Isso é um ato de negação a Jesus. Um ato de negação a Jesus. Um ato de negação. Porque o Jesus que permitiu a dor de cabeça é o mesmo Jesus que pode tirar a tua dor de cabeça. O Jesus que permitiu você ter um dia tribulado, cheio de confronto, é o mesmo Jesus que pode ir lá colocar a mão e apaziguar a tempestade. Volta a falar no louvor que a irmã louvou. O mar é dele, o barco é dele e a tempestade é dele. Tudo é dele. Ele é aquele que permite levantar a tempestade e ele é ele que apazigua a tempestade. E você vai olhar que Jesus é tão maravilhoso que quando ele apazigua a tempestade, vem as bonanças. Você pega no dia a dia, a gente vê uma grande tempestade, tudo se escurece, tudo parece que não vai ter saída, mas quando passa a tempestade, tudo fica bonito, a coisa mais linda do mundo. As plantas avivadas. É por aí. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, ele renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacidade do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritual avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Me permita dar mais um testemunho, ainda tem um tempinho ainda, estou acabando. Eu visitei uma senhora em Dourados alguns anos atrás. Ela ela fazia hemodiálise. De tudo que você pensar, ela tinha um pouco de ruim. De tudo que você pensar, ela tinha um pouco. Não era cristã, mas você chegava lá na casa dela, ela estava alegre, feliz. Ela estava alegre e feliz. Com tudo que ela estava passando, ela estava alegre e feliz. Segundo o testemunho, quando ela ia para o hospital fazer hemodiálise, ela ficava brincando com os médicos e com os enfermeiros, como se não tivesse acontecendo nada. O que eu quero trazer nesse exemplo? Quando a gente está com alguma dificuldade, algum problema, qual que é a tendência nossa enquanto ser humano? Baixar a cabeça. Mas quando nós estamos na plenitude do Espírito Santo, a gente está alegre. A tempestade está se levantando, você está olhando dentro da sua casa que está tudo perdido, mas você está alegre. Eu estou com Jesus, eu estou com Jesus, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Por mais difícil que seja a situação, mas quando você está na presença de Jesus, a pessoa vai olhar para você e falar, mas essa mulher está passando por uma dificuldade tão grande dessa, esse homem está passando por uma situação tão grande dessa e está alegre. Isso é o que? É a plenitude do Espírito Santo de nós. É a gente cheio da presença do Espírito Santo. A gente saber que a tempestade está ali. Nós estamos no meio da tempestade, mas a gente saber que tem um Deus que está olhando lá de cima e está olhando. Eu estou fortalecendo meu filho, eu estou passando com a minha filha, eu vou até o final. E o meu filho está permanecendo na minha presença. Quando está difícil de orar, clama. Quando está difícil de clamar, geme. Quando parece que não tem mais força, o Espírito Santo ali está gemendo pela nossa alma. O Espírito Santo está gemendo pela nossa alma. Para isso, Jesus quer o que de nós? Obediência, permanência, para que possamos receber esse avivamento na igreja. O avivamento é uma questão de necessidade, pois crentes em Jesus precisam desse suporte dos céus para superar as muitas agruras pelas quais passa. Jesus falou que nós não íamos passar? Não, né? Ele disse que nós íamos passar. E o que ele disse? Eu passarei com vocês. Eu passarei com vocês. Mesmo tendo um grande avivamento, você vai dizer assim, vai ter um grande avivamento, vai passar todas as dores. Não vai passar as dores. As dores vão continuar. Nós somos seres humanos. Nós vamos até o final. Vai ter afronta no serviço, dentro da casa, marido e mulher, com filho, vai ter afronta. Mas quando nós estamos na presença de Jesus,
Nós vamos olhar para Jesus, ser humilde igual a Jesus, entendeu? Quando Jesus estava afrontando, ele baixou a cabeça e se calou. Nós vamos se calar no momento certo falar, ou o nosso joelho vai falar por nós. Tem situação que só Jesus vai nos justificar, só Jesus. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Força e equilíbrio emocional. Nós precisamos muito disso para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Amém, irmãos? Tiramos alguns exemplos, só 2 lições, era para dar 3, né, irmão José, mas não deu, entendeu? Tiramos exemplo, um Pedro antes, um Antônio Bezerra antes, um Antônio Bezerra depois. Tiramos o exemplo de Estevão, que foi até o final, mesmo sabendo que ia morrer, mesmo nas dificuldades, ele permaneceu na presença de Deus. Que possamos pegar esse exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje, e eu agradeço a minha oportunidade.